da União. Então, realmente, com a emenda 45, em 2004, nós perdemos um grande bonde da história da Defensoria, nós, defensores públicos federais, exatamente por razões diversas, que, inclusive, lá atrás, em 2000, em 93, salvo engano, quando começou essa discussão sobre a reforma do Judiciário, então foram 10 anos de discussão até que ela fosse aprovada na Câmara dos Deputados, e isso nem existia a Defensoria Pública da União. Nossa instituição foi implantada em caráter emergencial em 95, nosso primeiro concurso público foi em 2001. Então, nesse momento, já tinha, inclusive, sido aprovada na Câmara dos Deputados a primeira parte e seguiu para o Senado, quando, em 2004, realmente foi promulgada a emenda 45. Então, pelo fato conjuntural enfim, acabamos perdendo esse bonde. São 7 anos que já se passaram desse bonde. 2004 para 2011 são 7 anos e realmente foi muito bem colocado aqui. Nesses 7 anos, as defensorias estaduais deram um pulo muito grande de qualidade, não apenas no número de membros, mas no serviço prestado à população, que é o que mais interessa. Então, daí porque a nossa ânsia de realmente resolver esse problema, porque a gente só vê condições de realmente buscar a nossa estrutura o dia que nós pudermos definir, dentro de um orçamento que nós mesmos vamos propor ao Congresso, e, obviamente, dentro das condições limitadas de recursos que qualquer nação tem, mas, enfim, com esse orçamento a gente vai poder dizer, nós mesmos, defensores públicos, aonde melhor alocá-los. Então, nada melhor do que o defensor-geral de uma instituição, o chefe de uma instituição, para saber quanto que ele precisa. E se ele tem condições de propor ao Congresso Nacional o seu próprio orçamento, então nada melhor do que essa situação. Então, quando a gente vê que a gente não tem essa autonomia e ainda falta um longo caminho, porque agora que foi proposta uma PEC mais enxuta, aliás, a PEC extremamente enxuta para cuidar da questão da Defensoria Pública da União. É claro que ela também engloba a Defensoria do DF e a gente conhece a realidade da Defensoria Pública do DF e sabe que eles estão com um pleito muito justo de distritalização dessa Defensoria, que já está bastante encaminhado. Então, nós torcemos pela aprovação dessa PEC da Defensoria do DF e isso é muito simples de resolver. Dá para a União, e nem poderia ser diferente, a Defensoria Pública da União, estruturada com autonomia, e a Defensoria Pública do DF fica restrita ao Distrito Federal e ponto final. Eu acho que não vejo menor conflito nessas duas posições. Mas, enfim, então a gente sabe que ainda tem um longo caminho pela frente. Aprovar em 2 turnos aqui, aprovado em 2 turnos na Câmara, então vão aí, talvez, com muita boa vontade, 2 anos, não sei. Então, é essa a nossa ânsia, porque hoje o que foi conseguido fazer aqui, acho que o grande mérito dessa comissão, dessa audiência pública, foi a radiografia da Defensoria Pública da União. Conseguimos traçar aqui com dados nossos ali da Defensoria, da administração pública, dados da associação, comparados com as carreiras da advocacia pública, do Ministério Público Federal. Então, a gente conseguiu traçar uma radiografia e ver que realmente muito precisa ser feito. Mas não podemos desconsiderar o que já foi feito, como bem colocou o secretário Marcelo. Então, se num primeiro momento, de 95 até 2001, tínhamos 70, mas os 42 que foram advogados de ofício que optaram pela carreira de defensor público, então tínhamos 112. E depois foram criados 369. Então, realmente, foram 3 vezes mais do que foi feito lá atrás. O ideal seria que, em 95, quando nós fomos implantados em caráter emergencial, já tivessem sido criados 300 cargos, pelo menos, de defensor público federal, e aí o governo Lula teria triplicado isso e seríamos 1.200. Hoje a gente estaria numa situação bastante diferenciada. Então, triplicar um número muito pequeno também é uma coisa até relativamente fácil. Então, acho que é o grande desafio que a gente tem pela frente agora, com a presidente Dilma e com o ministro José Eduardo Cardoso, é realmente temos chance de fazer história da Defensoria Pública da União. É óbvio que da Defensoria Pública brasileira como um todo, mas a gente tem condições, por ser a pasta, a nossa Defensoria da União ligada ao governo federal, eu acho que nós temos condições aí de realmente mudar a história da Defensoria, realmente estruturar ela, ainda que ao longo de alguns anos, com um projeto de lei bem responsável no que diz respeito aos gastos públicos, mas de uma forma desde já estruturada.